Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje aqui, na minha companhia, estão Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Alexandre Bortoluzzi. Boa noite a todos, um prazer estar com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio da segunda temporada, Invasive Procedures. Acho que depois de 3 episódios muito bem executados, com uma história muito boa, primeira trilogia que a gente teve em Jornada nas Estrelas, eu acho que esse quarto episódio cai naquela coisa assim, não, a gente deu o gás no início da temporada e agora a gente tem que respirar um pouquinho e acaba colocando alguma coisa meio que para tapar buraco. Pelo menos eu tive essa sensação com esse episódio. Vamos ver o que vocês acharam sobre ele. Mas assim, como de início, eu acho que ele é muito parecido. Ele tem assim a mesma sensação do episódio Dax da primeira temporada, mas eu acho o Dax um episódio melhor do que o Invasive Procedures. Eu acho que esse episódio aqui, ele tem alguns problemas, algumas coisas que não me agradam. Ele é muito parecido com o Dax no sentido de que esses 2 episódios são episódios centrados nos trios, então a priori a gente teria que ter como protagonista a Jadzia Dax, e no fim, tanto em um quanto o outro, ela fica meio de lado, embora o Dax em si, né, o simbionte, esteja em destaque, a Jadzia no fim fica meio de lado, meio apática, ela tem problemas em Dax, ela está sendo acusada de um crime que não cometeu, nesse daqui estão querendo roubar o simbionte dela, em ambos parece que ela não luta muito por ela, e no fim quem está lutando por ela e quem mais aparece no episódio é o Sisko, e nesse episódio aqui a gente vê muito bem isso. Ale, essa foi a sua mesma impressão do Invasive Procedures? Então, eu acho que tem uma relação direta, como você colocou, talvez pelos mesmos motivos, né? Talvez, enfim, entendesse que a Terry Farrell não seria ainda uma atriz suficientemente boa, né? Competente para levar um episódio nas costas. A história gira muito mais em torno, na verdade, do desenvolvimento do simbionte, né? Do Dax, não necessariamente da Jadzia. A gente tem a presença do John Glover fazendo o papel do Verad. O John Glover era conhecido ali no final dos anos 80, ali, começo dos anos 90, como um bom ator, né? Um ator oriundo do teatro. Ele tinha sido indicado a 5 Emmys entre 1986 e 1994. Depois ele venceria ali o Tony em 1995. Então ele era um ator muito conceituado. E ele sim, ele leva o episódio nas costas junto, como você já colocou aí, o Avery Brooks, né, o Sisko. Eu acho que é até interessante, né, os insights que são colocados sobre a sociedade trio. A gente tem ali conhecimento de que não são todos os trios que recebem um simbionte, né, a proporção é 1:10, né, eles comentam. Mais pra frente na série a gente ia ter um pouco mais de informações sobre isso, de por que não, enfim, não são todos os trios que recebem um simbionte. Então, na verdade, ali a gente vê a amargura de uma pessoa que, enfim, se preparou a vida toda para eventualmente receber ali um prêmio, vamos dizer assim, né? Que seria o simbionte e que bombou, né? Foi reprovado no processo preparatório para receber. Então, assim, acho que as motivações do personagem, do Verad em si, elas são críveis, né? A gente entende por que ele tá fazendo aquilo. Eu acho que, assim, de forma geral, o que me incomoda mais não é essa trama especificamente, mas sim as conveniências. A gente tem muitas conveniências aqui para que o roteiro dê certo, né? Como, por exemplo, primeiro a estação teve que ser evacuada de novo, seguidamente. Na trilogia do início da temporada, a estação teve que ser evacuada porque, enfim, estava ocorrendo um golpe em Bajor. Aqui ela teve que ser evacuada de novo, né? Seguidamente. Dessa vez por causa de uma tempestade lá, sei lá, tempestade iônica, magnética, sei lá. E
e ficou um contingente mínimo, né, por questões de segurança na estação. Mas, pô, você deixar uma estação daquele tamanho, com só os oficiais graduados, ninguém da segurança ali, praticamente, a não ser o Odo, é assim, muito estranho, né? Muito conveniente. Eles estavam esperando há quanto tempo, né? Para a oportunidade certa para ir lá e capturar o simbionte da Dax. Isso me incomoda, né? Eles previram que ia haver uma tempestade, porque, assim, entende-se que o tipo de plano que os invasores fizeram para conseguir entrar na estação deve ter tomado um certo tempo, mas a suspensão de descrença tem que ser grande para você, de fato, entender como crível essas conveniências de roteiro. Então, assim, acho que as minhas restrições maiores são em relação a isso, tá? Esse setup de roteiro aí que, infelizmente, não me pegou. E, assim, eu preciso confessar aqui que, assim, eu tava até, vamos dizer assim, engolindo o episódio até a parte que a Maril dá porrada na Kira. A partir dali, o episódio acabou pra mim, cara. A Maril nunca poderia dar porrada na Kira do jeito que ela deu ali. Nunca. A Kira nunca ia tomar porrada daquela mulher daquele jeito. Então, a partir dali, foi, pra mim, o episódio meio que cruzou a linha que não poderia ter cruzado, da inverossimilhança, entendeu? Então, a cena em si, inclusive, é meio forçada. A stunt scene ali, né, das duas lutando, eu não gostei. Então, a minha boa vontade com o episódio meio que acabou ali. Não que seja um episódio ruim, horroroso, mas ele deixou muito a desejar e a gente ainda vai conversar mais sobre isso durante esse podcast. Castanha, e você? Quais foram as suas impressões iniciais dele? E você acha que ele é muito parecido com o Dax mesmo, mas que não soube aproveitar melhor e acabou sendo inferior do que o episódio da primeira temporada? Para começar, a gente vinha contando os 2 últimos da temporada passada, a gente vinha de 5 episódios vencedores, tematicamente ligados, tem a ver com os materiais mais nucleares da série. Acho que a gente estava numa boa, né? Aí veio esse tombão aí. A trama, como o Alexandre mencionou, tem vários problemas de conveniência, assim, tipo, beirando o risível, né? Tem exatamente os regulares, a menos do Jake na estação, para tomar conta da estação. Os regulares incluindo o Quark, extremamente problemático. A gente tem mais uma vez o Quark fazendo um monte de bobagem e não tendo nenhuma consequência clara sobre os atos dele, a Kira fazendo ameaças completamente vazias, ameaças de festim para cima do Quark, sem efeito algum. Vejo alguma semelhança com o Dax, naquele eles queriam roubar, já dizia Dax, né? Agora eles querem roubar só o Dax, só o simbionte, né? Ver a similaridade de um grupinho invadir a estação. Outra similaridade naquele, já dizia Dax, ficou muda boa parte do episódio, e aqui a já dizia, ficou fora de ação quando foi subtraída do simbionte. E não tem aqueles materiais mais legais do próprio Cisco, né? A história, material adicional sobre o Stris, que ali era bem-vinda, material lá da investigação do Oda e outras coisas. Aqui não, aqui você tem uma coisa muito reduzida, os setups de ação são muito sofríveis, eu imagino que não seja nem a culpa necessariamente do diretor, mas de um orçamento muito reduzido, filmado sem grandes tempos, sem grande ajuda do roteiro, bem pobre mesmo em termos de setups de ação muito duvidosos. A única vez que a manobra Kira não funciona foi nesse episódio. Aí depois tem outro momento o Quark com o Klingon, também uma cena muito ruim, a gente vê a face do dublê, não sobreposta, mas exposta a face do dublê, sabe? É algo bem sofrível mesmo. Então é um episódio problemático toda a vida. E talvez colocar um pouco aqui também, nubla um pouco, a gente pode falar um pouco mais pra frente, nubla um pouco qual o poder que o simbionte tem sobre o fruto da simbiose, né? De se ele ficar tão passivo, o simbionte já grande idade, várias vidas, várias memórias, e mesmo assim, combinado a personalidade dominante, deixando a Jadzia morrendo, não sei, é problemático em muitos níveis esse episódio, sem dúvida. Vamos pegar esse gancho aí sobre os trios, porque assim, é interessante o que você falou, a gente não tem muita ideia para saber como ela era sozinha, sem estar com um hospedeiro, e depois ela, como já dizia Dax, pra gente traçar um paralelo. Pouco que a gente vê dela ali naquela cena, depois que ela acorda sem o simbionte, ela chora, fala que tá se sentindo muito sozinha, que ela nunca se sentiu tão sozinha assim, é muito pouco. A gente pode levar ali como um estresse
grande por você, de repente, ter arrancado uma parte sua que viveu com você por muito tempo. Então é meio que óbvio ela sentir isso, mas ela sentiu isso porque realmente o simbionte, ele domina mais? Como que é isso? Eu acho que foi super interessante uma parte em que você tem o Verad já como Dax conversando com o Sisko. Eu acho que isso é um mérito do episódio. Eu gosto do embate dos dois, eu gosto do Sisko tentando brincar ali com o Dax para tentar puxar, não, a gente era amigo, lembra disso, lembra daquilo, e de repente tentando ver qual seria a reação dele ao ele falar, não, e a Jadzia, o que a gente fez junto, tal, não sei o quê. I know this place. And I know you, Benjamin. Of course you do. Remember when we first met? Calio Station. Anastasia. And that trip we took to the Cliffs of Bole? All the months we served aboard the Livingston. And Science Officer Krustanovich, what was it? 8 helpings of Andorian Red Bed? I don't think I've ever seen someone eat so much. Remember my wedding? I remember your bachelor party, or some of it anyway. And the time we discovered the wormhole. My. One of Jadzia's proudest moments. And now that woman is bleeding to death in the infirmary. I'd rather not discuss that, Benjamin. Então isso foi muito interessante. Mas assim, uma coisa que me deixa preocupada, assim, que eu não sei como vocês entenderam, é se o Verad era problemático, tinha toda a razão para ele não ter sido escolhido, ou se a concepção dos trios na história é problemática. Porque ele reclamando que ele se preparou, ele era um bom cara, ele tinha que ter o direito de ter um hospedeiro. E o peso que me parece ter na sociedade em cima das pessoas que não conseguem ter um hospedeiro seria muito grande, muito prejudicial se a gente pensa que é 1 para 10. Isso significa que 10% da população seria muito superior a todo o resto. Eu acho que é muito pesado a gente pensar isso. É muito pesado pensar que o cara não poderia ser outra coisa se ele não tivesse um hospedeiro. Então eu não sei se é um erro de concepção ali dos trios em geral, porque assim, nunca falou nada, mas assim, eu gostaria de ver o Verad como um cara louco, entendeu? Meio beirando um psicopata, que não aceitou o fato de não ter sido escolhido para ter um hospedeiro e porque provavelmente tinha psicologicamente todo o motivo, porque se um cara vai lá, por não ter sido aceito, vai lá e rouba um simbionte, o cara não é muito direito, né? Aí o quanto será que ele é psicopata, o quanto é o peso de uma sociedade trio para aqueles que não são hospedeiros, e vai um pouco além, né? A gente sabe que ele tinha um emprego medíocre num posto lá da federação, mas a gente viu em Dax que a Jadzia, antes dela se juntar com o Dax, ela era uma pessoa que tinha estudado um monte de coisa, tinha ganhado prêmio, tinha feito isso e aquilo. Então ela era uma pessoa super inteligente que poderia trabalhar com ciências sem problema nenhum. Ela não teria talvez a genialidade ou todo o conhecimento aí por trás dela de mais 7 hospedeiros, mas ela não seria uma pessoa medíocre, ela poderia trabalhar na frota, poderia, né, ser oficial de ciências e tudo mais. Agora, o Verad, ele me pareceu não ser uma pessoa assim que tinha um emprego muito inteligente, que tivesse muito impacto. Então será que isso demonstra que ele era medíocre, mas ele poderia ser muito mais que hospedeiro e não queria admitir que ele nunca seria bom o suficiente para ser um hospedeiro? O que vocês acham? Ale, depois o Castanha comenta também, que eu acho que essa é uma parte central assim do episódio. Então, eu faria uma analogia no caso do Verad. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, e já há algumas boas décadas, tudo relacionado a expectativas que você tem de você mesmo, que eventualmente a sua família tem de você. É um bom material para psicoanálise. Porque vamos pensar aqui numa analogia. Tem muito estudante de medicina que o pai é médico, enfim, a mãe é médica, e
o cara não tá lá no curso de medicina por vocação, ele tá porque ele precisa seguir lá o que a família é, né? O que ele acha que a família é. Então ele acha que ele tem que ser. O cara acaba ficando infeliz, ou enfim, acaba cometendo suicídio. Eu só tô dando um exemplo. Ou o cara que precisa entrar numa faculdade super importante, por exemplo, em Harvard, né, da Ivy League lá americana, Stanford, o que quer que seja, Yale. Então, assim, eu acho que vai muito da expectativa que cada um tem do que vai se tornar. E às vezes o Verade achou que o objetivo da vida dele era receber um simbionte. E quando aquilo não aconteceu, queimou o chip dele. O cara pirou. O objetivo da vida do cara era, eventualmente, receber o simbionte. Ele não conseguiu passar no processo seletivo. Obviamente, inicialmente ele dá sinais ali de insegurança, né? De ser uma pessoa fraca. Por isso, provavelmente, ele não foi escolhido para, né, carregar o simbionte. E aí ele pirou. Por isso que eu digo, talvez a amargura que ele teve de não ter sido escolhido para carregar um simbionte, de não fazer parte dos 10% da elite, né, da raça dele, tenha sido um golpe muito forte. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de motivação, ele tinha motivação para fazer o que ele fez. Obviamente, ele era doente. Uma pessoa normal não faria aquilo. Mas também é um momento, quem nunca, né? Quem não conhece alguém na nossa sociedade, eventualmente tenha pirado por alguma coisa parecida, né? Como eu disse, o exemplo lá da faculdade de medicina, ou de entrar numa faculdade, ou mesmo de viver as expectativas que, às vezes, a gente coloca, o que acha que a nossa família coloca na gente, né? Então, eu acho que foi uma faceta interessante para discutir sobre a sociedade trio. Acho que tem um espelho na nossa sociedade atual. A gente vai ver alguma coisa ainda no episódio da terceira temporada, que também fala sobre a sociedade trio, né? O equilíbrio, enfim, que a gente descobre algumas coisas interessantes também. Não quero dar spoilers aqui. Mas, assim, eu acho que conceitualmente é interessante, né? Você parar para pensar, pô, mas por que o cara tá fazendo isso? Ele tá fazendo isso porque ele teve o objetivo de vida dele frustrado, né? Isso desencadeou um processo nele de que ele queria fazer custe o que custasse alguma coisa para ter um simbionte, mesmo que isso significasse cometer um crime, não vários crimes, e fugir com aquele simbionte, né? Para ele ter uma vida nova, uma vida que ele considerava plena em outro lugar. No caso, atravessar a fenda especial e ir para o outro quadrante lá para viver uma outra vida. Então, assim, como eu disse, a motivação dele é crível. A gente consegue entender os motivos, por mais que fossem errados, né? Claro que o cara tá errado, ele não podia fazer nada daquilo. Ele ia matar outra pessoa para poder roubar o simbionte. Mas é crível, dá para entender por que ele estava fazendo aquilo. E eu acho que são motivações suficientes para ele fazer tudo que ele fez. Sobre a sociedade trio, falta um pouco de informação. Acho que a gente deveria conhecer a sociedade trio um pouquinho mais primeiro, para dar um fundo para esse personagem, Verade. Tentando ajudar um pouco os roteiros, fazendo eu mesmo um background baseado no que foi apresentado, eles tentaram apresentar um tímido, meio desconjuntado socialmente, e é uma coisa engraçada, um cara tímido, desconjuntado socialmente, conseguir recrutar aquela gangue ali para fazer uma manobra tão arriscada. Talvez a personagem da mulher, né, que eu esqueci o nome da personagem, talvez tivesse feito isso por ele, ela que fosse a organizadora, não sei. O que eu consigo pensar em termos de fundo é mais ou menos assim, é uma pessoa que tem algum tipo de problema psiquiátrico, ou como a gente pode chamar isso para os trios, e ele se via como alguém com muito potencial, e muito potencial que de alguma maneira não se realizou. Ele foi fazer um trabalho medíocre, como ele próprio intitula, conheceu a prostituta lá, pelo que eu entendi, né, resgatou a prostituta e tal, então ele se via meio num beco sem saída, como ele tinha aquela história anterior de decepção, né, de ter sido reprovado provavelmente com razão pela comissão dos simbiontes, ele meio que decretou, não, o potencial da minha vida não foi devidamente planificado porque eu não tive acesso a um simbionte. Ele criou uma espécie de obsessão, qual seria o melhor match, descobriu o simbionte, e aí temos a trama do episódio e com as conveniências todas que nós vimos que são um pouco difíceis de conceber para ele conseguir o intento dele. E você vê realmente uma pessoa que cruzou o cabo da boa esperança numa sociopatia, que ele está decretando a morte da Jadzia ali, sem grande remorso, mínimo remorso, e mesmo assim após já ter o simbionte dentro dele, e com total frieza, ele meio que, a mulher e os Klingons, principalmente a mulher, cumpriu seu objetivo, ele já se destacou. Não, ela é um prostituta, uma ex-prostituta, e está abaixo de mim, agora eu estou pleno, eu não vou me encontrar com ela mais. Então é uma pessoa que não dá para ter muito, uma pessoa até um pouco antipática nesse sentido. É o que eu consigo, já querendo ajudar um pouco os roteiristas
vezes eu acho que o roteiro não faz esse trabalho por nós. Eu meio que estou tentando preencher as lacunas aí. Eu acho que o John Glover, ele entra aquela timidez, aquela coisa olhando para baixo e tal, meio é o líder, no fundo ele é o líder, mas não é o líder. E depois, quando ele reaparece com o simbionte, faz uma tomada de baixo para cima, ele já está com uma postura física diversa. Eu achei um trabalho legal, ele fez direitinho. Ele interagiu bem com o Avery Brooks, mas a história em si, eu acho que eu tenho que ser muito bonzinho para ajudar tanta história assim, entendeu? Eu acho que não tá na tela. No fim do dia, a história não busca essas coisas que eu tô tentando bolar aqui. Eu acho que é fraco o desenvolvimento. Interessante que você falou a sacada do Sisko com relação à conversa do Red com a Maril, dele falar assim, não, você me espera no ponto de encontro. E o Sisko sacou não só a reação dela com relação a isso, mas a troca de palavras dele ali, porque se ele vai chegar primeiro, se ele tá saindo antes, ele que teria que estar esperando por ela. Where's this rendezvous going to be? You don't really expect me to tell you. No, but I hope you like it there, because you'll be waiting for Varad a long time. How would you know? You told me yourself. I saw the look on your face when he asked you to wait for him. The plan was he was supposed to get there first. That he would wait for me, not the other way around. Oh, maybe it was an honest mistake. A slip of the tongue. No, he lied to me. He's never lied to me before. He's not coming. He doesn't need me anymore. No, you're wrong. He does need you now more than ever. Então eu achei interessante isso daí. Eu acho que realmente o John Glover foi muito bem no papel. É o mérito do episódio, a interação dele com o Sisko. De novo, o Sisko é o cara que está defendendo a Jadzia. Quem mais faz pelo personagem, assim como em Dax. Outra coisa que eu vejo assim como escritor preguiçoso também, que o Castanha na realidade já falou praticamente tudo, que é com relação ao Quark. Toda vez que eles precisam iniciar uma história, que eles não sabem como que vai ser a encrenca, né? Como que eles botam o Quark para fazer algo ilegal ou estúpido. Na primeira temporada a gente teve vários exemplos, em Babel, em Kill Less, em The Passenger, em Move Along Home, Vortex. E eu acho que realmente tá ficando demais. A própria fala da Kira resume isso daí que a gente sente e vem falando sobre o Quark, só que ao mesmo tempo eles meio que assim dão um jeito que não deveria ser desse jeito, mas eles dão um jeito do Quark meio que ser o herói, ajudar a libertar o Odo, ele ali tentando imobilizar o Klingon, tal, né? Meio que num ato heróico, imagina o Ferengi lutando com um Klingon daquele tamanho, mas assim, no infringir dos ovos, ele tá tentando consertar algo que ele mesmo criou, e até o próprio Armin Shimmerman disse que não gostou desse episódio, porque não tem consequência pro Quark. O personagem parecer um tolo e, em consequência, faz os outros personagens parecerem tolos e menos importante, né? O papel do Odo. Pô, se ele é o comissário, se ele é o cara que prende todo mundo e tal, como é que ele não consegue prender o Quark? Então, acho que diminui um pouco isso daí. Acho que você tem a mesma sensação, né, Ale, disso. O Luiz já falou bem sobre isso. Então, você também já comentou. Na primeira temporada, eu já tinha comentado em algum dos podcasts de que me incomodava muito essa falta de consequências, né, para as ações do Quark. E parece que ele vai escalando, ele vai cometendo erros mais graves. Se a gente for considerar aí principalmente The Passenger e Vortex, onde ele foi cúmplice de assassinato, no caso de Vortex, e no The Passenger, que ele foi cúmplice de latrocínio, né, e sequestro, pô, não tá faltando mais nada, né? Só falta ele pegar e matar alguém, né, para de fato completar a ficha corrida dele. E aí foi o que vocês já comentaram. A Kira falou, né, olha, vou ter uma conversinha com o Quark quando isso aqui acabar. Depois ela vai e fala na cara dele, fala, meu amigo, né, o gato subiu no telhado pra você. Do you have any suggestions? Why should I have any suggestions? I'm not the military mastermind. I'm just a victim of circumstances. Victim, really? Then maybe you'd like to tell me how 4 armed terrorists got by our docking ring security grid. Security grid? I don't know anything about. Save it, Quark. You crossed the line this time. You sold us out. And now Dax may die because of it. Well, whatever happens next, one thing is certain, you are through here.
mas a gente não vê o gato subindo no telhado pra ele, infelizmente. Aliás, esse é um outro problema. Eu acho que o final foi meio abrupto, né? A gente vê lá o simbionte tendo sido retirado ali do Verad e, enfim, a Jadzia lá, ok, né? Tá tudo bem, ok, e o episódio acaba abruptamente. Então acho que faltou uma cena que pudesse, de alguma forma, conectar o que foi colocado no episódio, de que o Quark sofreria consequências. Dando spoilers aqui, no próximo episódio a gente não vê nada, isso foi pra debaixo do tapete. Aí, assim, não parece Deep Space Nine, né? Isso parece outras séries de jornada, né? Esse episódio fez pouco pra série como um todo. Se a gente for considerar esses problemas que a gente já colocou, né, e mais alguns outros aí que a gente pode comentar, ele fez muito pouco pela série, na minha opinião. E não só isso, né? Por exemplo, a gente não tem também nenhuma consequência mostrada do impacto que o Verad tem na Jadzia, porque ela fala no final que ela lembra de tudo, que ela tem a sensação dele, a tristeza, mas isso não é mais comentado. Então, mas aí a gente tá olhando pro futuro, né? A gente não sabe que isso não vai acontecer. Sim, sim. Ainda, né? Eu tô olhando aqui só o episódio em si, né? O episódio em si, no seu microcosmo, vamos dizer assim, ele não mostra aquilo que se prometeu realizar em tela. Por quê? A gente teve lá o setup, ou pelo menos uma introdução da Kira falando, olha, primeiro ela fala assim, olha, a hora que isso acabar eu vou pegar o Quark, ele tá enrolado, que a gente vai ter uma conversa. Depois essa conversa, de fato, acontece, né? Fala, olha, não adianta você querer escapar não, porque eu já saquei qual que é a sua, né? Como é que os caras chegaram aqui na estação e conseguiram passar pelos bloqueios de segurança? Então, assim, faltou o payoff ali, né? Do, sei lá, o Quark sendo preso, né? Nem que seja por algumas semanas, não sei, entendeu? Tinha que ter alguma coisa. E já não é a primeira vez. O problema é recorrente, como a gente já colocou aqui desde a primeira temporada. O que você comentou sobre consequência pra Jadzia vai se tornar um problema, mas aí a gente ainda não sabe, né? A gente olhando em retrospectiva aqui só esse episódio, a gente ainda não sabe disso. Então não posso colocar isso como um erro do episódio, né? Eu posso colocar isso na conta da série como um todo. Com certeza. Foi feito alguma coisa nesse episódio que depois foi jogado fora, foi ignorado. E interessante que o roteiro é do Robert Whitwolf, junto com o John Wellplay, mas assim, acho que era muito no começo, ele estava talvez pegando o jeito da coisa, a gente teve um começo muito bom, a gente, né, como o Castanha bem falou, né, uma sequência de 5 episódios excelentes, de alto nível, e aí de repente deu aquela queda que às vezes acaba acontecendo mesmo. E outra coisa que me chamou a atenção, Ale, que eu não lembrava disso e que realmente faz todo sentido, é a Kira tomando porrada da mulherzinha lá. No próprio episódio, eles já mostram o quanto isso é ridículo, porque depois a Kira vai lá e dá porrada no Klingon. Tá certo que ali o Odo chega uma hora, ele dá uma ajudinha e tal, mas, pô, ela deu um puta monte de porrada no Klingon. A porrada que ela deu no Klingon era pra ter derrubado a Marine já de primeira. Então, eles precisavam que isso acontecesse, porque se fosse ao contrário, não daria muito certo, porque daí não poderiam mostrar ela dando porrada no Klingon se da primeira vez ela não conseguisse dar porrada, e aí o Sisko dando porrada na Maril também não daria certo, porque ele obviamente teria que ser mais forte que ela. Então acho que tem algumas coisas assim que acontecem no episódio que acabam deixando ele meio furado. Agora uma trivia que a gente tem aqui é que o Klingon principal, né, o T'Kar, é o Tim Russ, faz o Tuvok de Voyager. E tem uma coisa engraçada porque tava ele fazendo uma cena de luta com a dublê da Nana Visitor, que é a Patrícia Tallman, e ele tinha que dar um soco nela, tal, e eles ensaiaram, ele tinha a posição certinha, eles têm toda uma técnica lá para fazer isso, e parece que o Tim Russ ficou um pouquinho à frente do que ele deveria a hora que foram filmar, e ele deu um socão, acertou ela em cheio mesmo. E aí o diretor já quis parar, tal, não sei o que, ela, não, segue, vamos embora. E continuaram filmando o negócio. Então é interessante a gente ter essas pequenas coisas que a gente não sabe pelo episódio. São essas coisas de bastidores. Luiz, quem Oi. é Patrícia Tallman? Patrícia Tallman foi uma dublê em Jornada ao longo da Era Berman. E em Babylon 5 ela fez a personagem Lita, a telepata. Foi regular em Babylon 5. Castanha, esse episódio eu não consigo ver muito mais coisa pra gente conversar. Eu acho que ele realmente tem essas questões aqui, até meio triste a gente pensar nisso, porque em geral a gente disseca tanto os episódios e eu não consegui ver. Talvez vocês tenham conseguido ver mais coisas assim interessantes que a gente poderia conversar. Diga aí, Luiz. Deixa eu tentar aqui. Eu acho as cenas
os setups de ação desse episódio muito ruins, muito infelizes. Vai além um pouco até da falta de orçamento. A chegada deles, o Odo poderia desarmar todo mundo ali com extrema facilidade. Ele é subjugado, ele tem que entrar lá no receptáculo dos caça-fantasmas. É uma coisa meio infame. O efeito óptico dele entrando ali é meio torto. Eu achei meio feinho aquilo ali, entre outras. A porrada da Kira deve valer dobrada em tempo de desonra pro episódio, inclusive, né? Podia, sei lá, ter uma fala, ter uma linha no episódio que ela via de um planeta com alta gravidade, sei lá, inventava alguma coisa, mas foi muito feia ela dar porrada da Kira, muito ridículo. O Quark nem se fala. Mas por outro lado, tem uma coisa legal. Eu acho que talvez esse seja, eu não vou dizer que é o melhor episódio do Bashir, mas é até agora o episódio que ele se apresenta melhor. Eu acho que a linguagem corporal dele tá melhor, ele tá com bem menos cara de bobo, ele se mostrou alerta e operante. Eu acho que o Bashir foi pro lado positivo, que até aqui vários problemas de caracterização, etc, muito uma nota só, e essa nota sendo muito desafinada. Pro Avery Brooks eu achei que foi bem legal, ele soube jogar a coisa no terreno dele, que ele conhece o Dax, né? Aliás, é uma coisa que quando assisti a primeira vez, nessa reassistida, talvez há algum tempo, eu tenho chamado o meu velho é o simbionte, não é o Curzon. Tem tratado assim. E meio que terreno do cisco do Avery Brooks, ele manobrou bem ali, o olhar dele nas coisas acontecendo. Eu acho que faz bastante sentido ele ter esse tipo de sensibilidade com relação às relações com o simbionte. Ele passou por isso com a mudança da troca de simbionte do Curzon, pois já dizia, a criação de uma nova personalidade devido à simbiose. E sensibilidade do que ela falou, do que ela contou, ela meio que se abriu ali, uma coisa curiosa também, ela ficar contando historinha que ela fazia, aparentemente ela era uma prostituta e o carinha encontrou e não sei o quê. Também uma coisa um pouco curiosa, ela se abrir daquele jeito, mas aí o Cisco jogou isso em cima dela, as inseguranças dela, e eu achei que foi positivo, e a performance também eu achei positiva. No mais, é um episódio feito para economizar, tem vários problemas de trama, 2 evacuações em seguida, é complicado. Deu a impressão que o Robert Hitchcock ficou escrevendo esse episódio mais preocupado em poupar dinheiro do que realmente fazer uma história legal. As conveniências são muito complicadas e a falta de consequência, né? Que você repara aquele final dele ali olhando para fora da tela, é meio que aquele final de, sei lá, de filme de horror que tenta capturar o desalento, a tristeza, esse tipo de emoção, mas eu achei tão mal resolvido pelo roteiro que foi meio que, vamos fazer isso para ver se fecha o pacote, coisas não conquistadas, sabe? Entendeu? Você não tem nem aquele fechamento básico de autoridade, que vão ser presos, o que vão acontecer, não tem consequência pro Quark, como já foi comentado aqui diversas vezes, mas o final também é meio, vamos tentar e ver se cola, mas não cola, gente, é meio, o roteiro precisaria de mais chão, mais trabalho aí pra coisa fazer mais sentido. Então, o John Glover tenta e tal, mas, aliás, é engraçado quando o simbionte ele entra, ele faz umas caras assim sensacionais, né? Não sei se vocês perceberam, né? Ele abre os olhos, olha pro teto, como se ele tivesse tendo uma experiência tântrica, sei lá, entendeu? Orgásmica, né? Orgasmo ali, pluriversal, né? Sei lá o que estava acontecendo. Lembrava aqueles filmes pornô com história dos anos 70, sabe como é que é? Bota um guaxinim na calça dele, ele fica animado, esse tipo de coisa. As caras que ele faz ali eu achei engraçadas. Em certo momento, eu cheguei a pensar, caramba, os trios têm uma bolsa tipo marsupial, mas aí eu fiquei, não tem. Outros episódios era fechado, né? Mas por um momento, não sei, porque a pele é meio... Não sei, aquela dobra de pele ali não parece um corte, parece uma dobra. Aí eu fico pensando, será que parece um marsupial esse negócio? Mas não, depois o Klingon ajuda o Bashir a fechar lá a parada, realmente não tem nenhuma bolsa assim. Vocês entenderam, o Verad morreu mesmo no final, do tipo... O tempo que ele passou com o simbionte já foi suficiente para criar uma dependência dele que ele não possa mais viver sem, e a partir do momento que tiraram ele morreu? Ou ele conseguiu sobreviver? Eu acho que ele sobreviveu, mas
né? Eu acho que ele ficou pior ainda do que ele era antes, porque ele teve uma amostra do que ele poderia ser com o simbionte. E aí isso foi retirado dele. Por mais que tenha sido pouco tempo, aquilo afetou, acho que de forma definitiva, a existência dele. Porque a Maril fala, né? Não, eu sempre vou ficar com ele e tal, eu sempre vou estar junto dele. Então acho que ele não teria falecido, não. Para mim, ele só ficou ali em choque, em estado de choque, por ter voltado algumas casas, né? Não, porque ela mesmo fala, né, pro Cisco, não, se você matá-lo, fizer qualquer coisa, né, de mal pra ele, eu vou te matar. E aí ele fala, não duvido nada disso. Mas eu fiquei na dúvida ali, porque como fecha a câmera nele, mas com o olho meio aberto, assim, você fica na dúvida, pô, será que... Né, e não falaram mais nada, né? Depois a gente não teve, nunca mais ouviu falar do cara. Então, mas não sabe que consequências ele sofreu pelos atos dele. Né? Mas essa cena, eu acho que tem total ligação com a cena anterior, quando ele recebe o trio, né? Como o Luiz colocou. Quando ele recebe o trio, ele tá com o olhar fixado para cima, olhando fixamente para cima, mas com uma sensação de prazer, né? Quase orgásmica ali, como o Luiz bem descreveu. E quando ele ficou sem o simbionte, acho que o paralelo é esse, né? Ele tem aquele vazio na expressão dele, né? Como se realmente algo tivesse sido arrancado dele, né? Como se ele tivesse perdido alguma coisa. Então, acho que isso. É uma coisa que o Luiz falou sobre o Cisco, que eu achei interessante, que depois a gente vai ver ecos disso na 5ª temporada, no episódio For the Uniform, que acho que é o 13º da 5ª temporada, lá, negócio do Michael Eddington, é que nunca se deve blefar com o Cisco, né? Porque o Verade fala, olha, eu vou sair, você não vai atirar em mim, né? Fala pro Cisco. Você não vai arriscar matar o simbionte e, por consequência, seu amigo, né? O Dax, eventualmente até já dizia. Don't be ridiculous. You're not going to shoot me. What makes you so sure? This is Dax you're talking to, Benjamin. We both know that if you shoot me, even on stun, you risk killing the symbiote. If I let you go, Jadzia dies. But Dax will live. What's one girl's life compared to 8 lifetimes of knowledge and experience? You're not going to shoot me. You know that, and so do I. Goodbye, Benjamin. Farad, don't call me Benjamin. E o Cisco não quer saber não, rapaz, mete fogo nele, mete bala nele, né? Tudo bem que é em tonteio e tal, mas... Então nunca se deve blefar com o Cisco, né? Porque lá na 5ª temporada a gente vai ver o Cisco também e as últimas consequências, né? Pra capturar lá o oficial que traiu ele, né? Então eu achei essa conexão interessante. Se a gente parar pra pensar na construção do personagem durante a série, a gente pode ver que sempre teve coerência. Se a gente for pensar bem na psique dele. Uma outra coisa sobre a atriz que faz a personagem Maril, né? A Megan Gallagher, curiosidade, na verdade, ela concorreu, né, ao papel da Janeway, né, em Voyager. Ela participou, né, da audição, enfim, não foi escolhida, mas os produtores gostaram dela, né, tanto que depois ela voltaria em Deep Space Nine mesmo como uma enfermeira, né, no episódio Little Green Man, da 4ª temporada. Sim. E o engraçado é que eles pediram, né, quando estavam fazendo o casting de atores para aquele episódio de Little Green Man, olha, a gente tá querendo aí uma atriz no estilo Megan Gallagher, só que não estavam achando, né, aí o agente dela ficou sabendo, falou, não, mas vocês querem uma atriz estilo Megan Gallagher, eu te dou original, se vocês quiserem. E aí ela foi convocada de novo para fazer um outro personagem. Mas é interessante, né? Ela depois ficou conhecida como a Catherine Black, né, da série Millennium, lá dos anos 90, com o Lance Henriksen, né? A série lá, derivada, vamos dizer assim, do Arquivo X. Millennium. Uma outra coisa interessante, que eu acabei não comentando, né, sobre o John Glover, na verdade eu comentei, né, que ele ganhou o Tony lá em 1995, foi por uma peça, né, que depois virou um filme. Esse filme aqui no Brasil chama Entre Amigos. Conta a história lá de 8 amigos gays que vão passar uns finais de semana numa propriedade grande no interior do estado de Nova York. E, enfim, né, aí refletem lá sobre a temática e a vida gay numa época em que a AIDS era uma doença ainda sem tratamento efetivo. O interessante é que o John Glover, ele sempre foi, né, ativista gay assumido, e ele contou recentemente que ele teve uma relação de uma noite com o Fred Mercury nos anos 80. O Fred Mercury, vocalista do
Queen, né? E assim, é impressionante, né? Porque ele tava num podcast falando um pouco sobre o papel dele lá em Smallville, que depois ele foi ser o personagem que ele fez lá em Smallville. Luthor. Exatamente. O pai do Lex Luthor. E ele tava comentando sobre isso, mas aí ele acabou enveredando por outros assuntos e comentou sobre o Freddie Mercury. Se a gente for pensar bem, Deep Space Nine na época ter convocado um ator, tudo bem, premiado, mas abertamente gay, não era uma coisa muito comum em Hollywood. Por mais que seja um convidado, mas um convidado com status protagonista num episódio, também na época era meio que uma quebra de paradigma, nos anos 90 ali, início dos anos 90. Então achei interessante isso. Mas um paradigma aí que Deep Space Nine quebrou lá na sua primeira exibição. E a Mari comentou sobre o Tim Russ, né? O Tim Russ é um ator que de mais temporadas participou na história de Jornada, né? Porque ele participou de um episódio na 6ª temporada da Nova Geração, Starship Mine. Depois ele participou desse episódio de Deep Space Nine. Depois viria a participar de Through the Looking Glass, né? Também da 3ª temporada de Deep Space Nine. E depois ele participaria da 7ª temporada de Voyager, como Tuvok. E ele ainda participou de Generations, né? Que ele era um tenente ali na ponte da nave. E ele ainda fez, né? Participou e dirigiu o filme, o meio fã-filme, o Star Trek of Gods and Men, né? Em 2007. Então ele é um veterano, né? Literalmente de jornada aí. Participou de alguns games também. Esse cara tem história, né? Aí se eu quisesse fazer um comentário maldoso aí, eu diria que o Tikar, que é o Klingon que ele faz nesse episódio, é mais desenvolvido do que o Tuvok em 7 temporadas de Voyager. Mas não vou falar isso não, deixa pra lá. Olha, pra não dizer que não tem nada que se salve, eu gosto de uma cena nesse episódio, mais pro final, quando eles percebem que o Odo fugiu, né? Eles não estão mais conseguindo contato com o Yeto, que é o outro Klingon, e aí eles falam, nossa, o Odo deve ter escapado, então vamos lá, Tikar, me leva embora daqui em segurança pra eu pegar o runabout pra poder fugir, né? E aí o Sisko fala, não, eu quero ir, porque, claro, o Sisko, quanto mais ele conseguir ficar com o Dax ali, era a esperança dele de conseguir convencer na conversa. Provavelmente, se ele ficasse mais tempo, era até uma possibilidade. Depois, como ele não consegue, ele acaba conseguindo isso com a Maril. O que eu achei um pouco meio esquisito, porque o Silverad era tão importante para ela, independente dele abandoná-la ou não, pelo que ele fez por ela, não acho que ela deveria ter cedido. Ele poderia até ter tentado e não conseguido, e aí ele e o O'Brien podiam ter dado um jeito de subjugá-la ali e tal, e sair atrás do Verad, né? Eu acho que teria sido uma solução melhor, mas de novo a gente tá tentando reescrever o roteiro. Mas deixa eu só entender aqui, Mari. Você quer dizer que você acha que ela não deveria ter, entre aspas, ajudado a entregar ele, é isso? Eu achei meio fora, assim. Não, eu não achei não, eu achei que tem tudo a ver. Por mais que ela tenha sentido, assim, como uma traição dele ter mentido pra ela, eu acho que deveria pesar muito mais o que ele fez por ela, porque se ela era uma prostituta, se ela vivia na rua, se ela não tinha perspectiva nenhuma, ele ter tirado ela daquela situação, de talvez ter melhorado a vida dela, faria muito mais sentido, por mais que ela tivesse que ir embora e não ficar com ele, e não sofrer consequência nenhuma, porque ela ficando ali, ela estaria entregando ela e ele para a justiça. Assim, por uma questão também de preservação própria dela, ela deveria querer fugir dali, entendeu? Ela podia estar puta com ele, mas eu acho esquisito, assim, ela simplesmente entregá-lo, entendeu? E acabar com o plano todo. Eu acho que teria sido melhor se talvez ela podia até ter ficado balançada, mas o Sisko não tivesse conseguido convencê-la, e aí os dois, aí em maior número, teriam conseguido de alguma forma subjugá-la, e aí o Sisko iria atrás do Verad. Então, eu entendo um pouco diferente. Eu acho que a questão é que ela percebeu que tinha perdido o Verad. O Verad já era outra pessoa e que não queria mais saber dela. Então, ela nutria um sentimento tão forte por ele que ela não queria perdê-lo, né? Ela queria tentar recuperá-lo como ele era antes. Meio que inseguro, dependente dela, entendeu? Acho que a teoria de que ela, entre aspas, foi a mentora do esquema para entrar ali
ali na estação faz todo sentido. Acho que o plano foi dela. E ele não tinha força para fazer isso. Mas ela sentiu que aquilo era uma necessidade dele, para a vida dele, né? Que ele, de alguma forma, só se sentiria pleno e feliz se ele tivesse um simbionte, e ela ajudou lá, ou principalmente planejou todos os acontecimentos ali. Só que depois, quando ela viu que ele assumiu ali uma personalidade completamente diferente, e meio que desistiu dela, renegou-a, eu acho que ela quis voltar atrás. Era a única oportunidade que ela tinha de voltar atrás, porque se ele fosse, de fato, fugir para o outro quadrante, ela nunca mais ia vê-lo. Então acho que ela não quis perdê-lo. Pelo menos a minha interpretação sobre essa parte do episódio é essa. E você, Luiz, o que você acha? Por esse lado faz até sentido, realmente. Eu acho que foi isso, eu concordo, mas foi uma atitude mal pensada pelo que a Mari falou. Então você vai entender como pessoas tão quebradas que não estão nem pensando claramente aí para tentar se livrar, ou tem essa dependência, essa codependência que é tão forte, que cega, que entorpece o resto do pensamento. De qualquer maneira, passa uma sensação de tristeza, né? Tipo, caraca, eu tentei ajudar, mas o cara me tratou que nem um saco de batata. Aí, não, mas se o Cisco pegar, a gente pode ficar junto ainda, mas a gente vai ficar junto provavelmente na prisão. Ou tá bom ficar na prisão, pelo menos eu tô junto com ele. Então, o troço vai ficando pior em termos de... não que a dramaturgia seja grandes coisas, mas fica pior a situação, né? Então, tipo, assim, ele avisou, a dama e o vagabundo, né, sei lá. Ele seria diferente. O Verad avisou que ele seria diferente quando ele se juntasse com o Dax, mas que mesmo assim isso não iria mudar a relação deles, porque até ele meio que deu um toque nela porque ele já esperava que o Cisco pudesse falar pra ela esse monte de coisa e tal. Então, sei lá, pode ser que ela não... de um pouco de frieza dele, eu acho. Mas assim, pode ser que ela não tivesse a real noção, né, do que seria o Verad. Mas eu imagino que vai ficar junto depois e tal. Mas é aquilo, pessoas muito quebradas, meio que se agarrando aí do jeito que dá, fazendo coisas assim, né, bem passionais mesmo, né? Amor passou longe, é tipo uma paixão, uma posse, qualquer sentimento mais alto, mais nobre aí passou longe. É porque virou tipo, obsessão, aquela posse, paixão bem básicas mesmo. Pra mim virou obsessão, entendeu? É outra coisa, em relação à eventual falta de pensar nas consequências, né? Eu vi uma série uma vez, tem no Netflix, chama 3 Toneladas, né? Que fala sobre o assalto ao Banco Central lá, que aconteceu lá no Nordeste, né? Uns anos atrás. Os bandidos, eles planejaram perfeitamente roubar lá aquelas centenas de milhões de reais do Banco Central. Ok, eles executaram perfeitamente aquilo. Só que eles não estavam preparados pro depois. Entendeu? Então, fazendo aí um paralelo com esse episódio, eu acho que eles se prepararam muito bem para chegar lá e roubar o trio da Jadzia. Talvez eles não tivessem consciência nem preparação suficiente para o que aconteceria depois. Então, assim, sinceramente, essa parte não me incomodou, não, do episódio, tá? Eu acreditei, eu achei incrível. Até pelo tipo de relação, né, que ela descreveu que eles tinham, enfim. Então, ali virou meio que uma obsessão dela, né? Dela ficar com ele, de qualquer jeito, né? Desde que eles estivessem juntos. E ele tinha dado já a letra de que eles não iam ficar juntos, que ele ia fugir e ia largar ela pra trás. E era a única coisa que ela não suportaria, no meu entendimento. Eu comecei falando tudo isso pra falar de uma cena que eu ainda não falei. Sobre a cena, mas foi bom que a gente conseguiu comentar mais um lado aí do episódio que a gente ainda não tinha passado por ele. Mas assim, eu gostei da cena que, né, aí o Verad fala pro Cisco que que ele não vai levá-lo, né, porque obviamente ele não quer correr o risco do Cisco tentar persuadi-lo, e aí ele fala, não, eu vou, tal, né, e aí ela fala assim, ele não vai escapar com o Odo agora livre. Kira, I hate to inconvenience you. That's all right. If Odo's free, there's no way you're getting off this station. Eu achei isso legal, novamente, a Kira colocando toda a sua confiança em cima do Odo, mas que, por outro lado, meio que ferra, assim, porque no começo o Odo meio que fica, assim, parece que ele, não esperava que, de repente, alguém ia entrar na estação, o cara que é o chefe de segurança, tal, que a priori tá sempre preparado pra tudo, se ele rapidinho bota a mão ali, pá, pega a arma de um, pega a arma do outro, com o braço pra um lado, o braço pro outro, acabava a história logo no início. Então fica meio que duas coisas assim, uma coisa muito legal em que você realmente percebe que o Odo tem uma capacidade grande e que
que ele tem a confiança das pessoas em volta dele, de que ele é capaz de resolver a situação, e aí, por outro lado, você mostra no mesmo episódio uma situação em que ele falha exatamente nisso. Eu vejo meio que esse episódio como poderia, assim, esquecível, e até não deveria nem existir, porque aí a gente tem, de novo, a questão do Quark, que não é possível não ter consequência, a gente tem coisas que acontecem que mais pra frente acabam nunca mais sendo tocada no assunto, que é a questão do Verad ter se juntado com o Dax, isso não aparece mais nenhuma consequência em cima da Jadzia, isso do Odo, vejo assim, episódio como assim, não precisaria ter existido. Mas enfim, acho que a gente fechou a discussão. Podemos seguir para as notas ou alguém quer comentar mais alguma coisinha ainda? Bom, esse episódio foi dirigido pelo Les Landau, né? Ele já tinha dirigido antes Progress e The Forsaken, depois ele viria a dirigir mais 11 episódios até a última temporada. Considerando esse episódio, os 2 anteriores e mais o próximo que ele vai dirigir, dizer assim que todos ficaram no mesmo nível, um pouco abaixo do nível de direção esperado, vamos dizer assim. Depois disso, a partir de Whispers dessa temporada, aí sim, todos os demais episódios que ele dirige são bons ou muito bons, na minha opinião. Eu acho que ele deu uns molezinhos, tá? O Luiz já colocou aí. Acho que as cenas de luta não foram muito bem filmadas, coreografadas. Claro que as ideias foram ruins. As ideias, as conceitos, talvez até em nível de roteiro. Não era pro Odo, era pra eles teriam que ter bolado um outro esquema para subjugar o Odo, por exemplo. Ela derrotar a Kira de outra maneira. Pensar melhor nas coisas, eu acho. Eu acho que de forma geral foi isso, mas assim, a própria direção dele faltou alguma coisinha, né? Você vê que foi meio comum ali, ele poderia ter pensado algumas coisas um pouco diferentes, em termos de posicionamento de câmera. Não foi nada no estilo Paul Lynch, obviamente, não vou acabar com a reputação do coitado do Les Landau, mas faltou um pouco de imaginação aqui, na minha opinião, na direção desse episódio. É claro que o roteiro não ajudou, mas ele também acho que não se ajudou muito, não. E qual a sua nota pro episódio, então, Alexandre? Eu dou 1,5 de 4. E você, Castanha? Cara, historicamente é 2, mas eu acho que eu vou baixar pra 1. Sei lá, tem muito problema o episódio. Eu não posso dar mais do que 1,5 no episódio onde a Kira apanha de uma qualquer, né, cara? Não tem condição, né? Aí tinha que ser negativo já, né? Tinha que tirar os 4 pontos só, 4 estrelas só por causa disso, né? Eu acho que é a única vez que ela é derrotada. Ela não toma porrada na série de ninguém. inteira. Exatamente. Ela não toma porrada de ninguém na série inteira, cara. Ela dá porrada em Cardassiano, em Klingon, entendeu? Em Gen Radar. Aí vai tomar porrada dessa coitada aí. Não dá, né, cara? Não foi verossímil. Não, nem um pouco. Qual o seu veredito final, Luiz? Vai 2, assim, é que tem uns piores, então acho que é melhor guardar uma estrela pra eles. Vai 2 estrelinhas. Eu vou ficar com 1 estrela, porque realmente tem muita coisa que não deveria ter existido nesse episódio. A Kira tomando porrada, o Quark sem consequência de novo, e ainda assim a Kira diz que aquela é a última vez, que agora passou dos limites, mas aí continua não tendo consequência nenhuma. Então são coisas que não ajudam a série, né? É um episódio que podia ser cortado, assim. Que nem a gente falou, acho que o Alexandre falou, não foi? Do Move Along Home, quando fosse fazer o DVD e tal, você tirar esse episódio e não ter o episódio. Eu acho que esse Invasive Procedures podia ser também isso, não ter o episódio, entendeu? Acho que ele faz mais mal do que bem pra série. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui o Balde do Odo. Castanha e Alexandre, obrigada pelo bate-papo. Valeu, até a próxima. Valeu, gente. Tudo de bom. Muito obrigada e até daqui 15 dias.